Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sempre ao início de nossas reuniões, nós pedimos que não esqueçam de dar o seu like e de compartilhar as nossas reuniões com seus amigos e familiares, pois assim o YouTube disponibilizará por mais tempo nossas reuniões. Nós também sempre esclarecemos que os nossos estudos são feitos com temas do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, aos quais nós estudamos de forma alternada. Hoje nós teremos um estudo sobre um tema do Livro dos Espíritos, Direito à Propriedade, Roubo. E são as perguntas 880 a 885. Quem nos trará as suas reflexões sobre esse tema é a nossa irmã de ideal espírita, Tânia Wilson. Tânia é integrante do Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, localizada em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Tânia, por favor, as suas palavras iniciais. Queridos irmãos e queridas irmãs, é uma alegria renovada estarmos juntos nesse abençoado espaço virtual para refletirmos sobre a nossa amada doutrina, que possamos afastar de nós, nesse momento, qualquer interferência negativa e nos apropriarmos desse conhecimento para o nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Tânia. Vamos agora à nossa leitura e prece inicial. A nossa página de hoje está no livro Segue-me e tem como título Direito, trazendo como epígrafe: E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, como meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. São palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus. Dever cumprido é raiz do direito conquistado. Entretanto, em todas as circunstâncias da vida, identificamos os mais diferentes direitos. Tens o direito de pedir, onde emprestas generosidade e colaboração, mas desconheces até que ponto as tuas solicitações são capazes de tisnar as fontes de espontaneidade, usufruis o direito de advertir nos setores em que te trazes o encargo de ensinar. Contudo, é preciso hajas adquirido imenso patrimônio de amor para que a tua correção não se transforme em ofensa ou desencorajamento nos outros. Guardas o direito de analisar. Todavia, se ainda não entesourastes bastante experiências para compreender, é possível que a observação exagerada te leve à secura. Detens o direito de corrigir construtivamente na esfera das responsabilidades pessoais que te honorificam a vida. No entanto, por mais que a verdade te brilhe no verbo, se te falha bondade para acalentar a esperança, a tua palavra se erguerá por martelo endereçado à destruição. Dispões do direito de reclamar, onde entregas a tua parcela de esforço no levantamento do bem de todos, mas ignoras o limite depois do qual as tuas reivindicações são suscetíveis de ferir esse ou aquele companheiro em posição mais desvantajosa que a tua. Em todo tempo e em qualquer parte, porém, desfrutamos o direito maior de todos, aquele que nunca nos frustra as possibilidades de melhoria e que sempre nos abre as portas da felicidade na convivência um com os outros, aquele em cujo exercício jamais lesaremos a quem quer que seja
o direito que nomearemos como sendo para todos nós, os filhos de Deus, o privilégio de servir. São palavras de Emmanuel. Após essa linda mensagem, passemos agora a nossa prece, unindo os nossos corações, levando os nossos pensamentos para Jesus, nosso Mestre de amor, agradecendo por estarmos aqui reunidos, pela possibilidade de esclarecimento que a nossa irmã Tânia nos trará, por essa doutrina tão consoladora e que possamos juntos vibrarmos as nossas melhores intenções para a Tânia. Que assim seja. Tânia querida, a palavra é sua. Então vamos lá nos debruçar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema muito atual e é um tema muito importante para todos nós, que é o direito de propriedade e roubo, que aqui a gente utiliza como referência básica as questões 880 a 885 de O Livro dos Espíritos. Lembrando que Allan Kardec vai aprofundar esse tema também no Evangelho e em outros livros da codificação, na Revista Espírita. Com muita frequência, a gente vê os mesmos temas desenvolvidos sob óticas diferentes, e esse é um desses temas, que no Evangelho segundo o Espiritismo ganha um capítulo inteiro para ser aprofundado, que é aquele que fala sobre não podermos servir a Deus e a Mamon. Então, Kardec lá aprofunda, coloca a mensagem de espíritos, na instrução dos espíritos, para nós compreendermos e ampliarmos mais o nosso entendimento. Mas antes de iniciarmos o estudo das questões propriamente ditas, é importante expor três ideias fundamentais para nossa reflexão. A primeira ideia é o conceito de propriedade. O que é propriedade? É o direito de uma pessoa a uma coisa ou um bem, conferindo-lhe o poder de usar, de usufruir, de dispor e reivindicar essa coisa dentro dos limites da lei. Então, a propriedade ou o direito à propriedade é um direito fundamental e um direito amplo de todas as sociedades, praticamente, e especialmente nas sociedades ocidentais. E esse direito a uma coisa e um bem envolve simplesmente tudo o que possuímos, tudo que é nosso. Vai desde aquilo que nós temos na nossa casa, os nossos objetos, os nossos móveis, até outros bens maiores, como apartamentos, carros, terrenos, dinheiro, joias, tudo aquilo que a gente pode dizer que é nosso, que foi adquirido como fruto do nosso trabalho, ou como herança, ou por qualquer outro meio. Então, cabe-nos aqui, em relação a esse conceito de propriedade, pensarmos um pouco sobre a nossa relação com as propriedades, com aquilo que nós possuímos. Então, nesse sentido, pare um pouquinho para pensar como é a sua relação com as suas propriedades. Quais são essas propriedades? O que é aquilo que você, que nos assiste, chama de seu? E aqui, como vimos, desde as coisas mais simples até as coisas mais significativas em termos de valor, em termos monetários, a sua relação é de apego. Quando você pensa em deixar ou quando você pensa em por algum motivo perder, isso lhe causa um sofrimento muito intenso. A ideia, por exemplo, de desencarnar, de morrer e saber que esses bens vão ficar aqui, isso traz a você um sofrimento emocional, um sofrimento psíquico? Ou você também, não tendo bens, você joga toda semana na loteria, sonhando ganhar um grande volume de dinheiro para poder ter mais coisas, para poder comprar mais coisas e ter uma vida mais tranquila, talvez mais interessante, poder viajar, poder adquirir sem nenhum limite aquilo que quer. Como é? Porque é importante nós pensarmos nesses temas todos que são postos à nossa reflexão, como que isso se apresenta em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. É muito comum nós observarmos pessoas sofrendo por não terem coisas, pessoas sofrendo por não terem tantas propriedades, tantos bens. Então, esse conceito de propriedade é um conceito, claro, relativo ao mundo material. O
O que nos leva à segunda ideia. Lembram que eu falei que são três ideias importantes antes de nós estudarmos as questões? Então, a segunda ideia é exatamente um princípio básico da doutrina espírita, que é a questão da imortalidade da alma. Nós não somos seres encarnados só. Nós somos principalmente espíritos imortais que estão vivendo uma experiência material. Então, de onde viemos? Viemos do mundo espiritual. Para onde retornaremos? Para o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é a nossa casa. O mundo espiritual é como nos dizem os espíritos, é um mundo normal, primitivo, de onde viemos e para onde retornaremos. Então, tudo que nós possuímos, nós temos de bens materiais aqui nesse mundo, vai ficar aqui. Porque quando nós retornarmos ao nosso mundo original primitivo, nós levaremos apenas aquilo que é de uso da alma. E isso está exatamente nesse capítulo que eu comentei do Evangelho, esse conceito, né, do que a gente leva, que é o uso da alma. Está no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, no itemzinho a verdadeira propriedade. Então, qual é a verdadeira propriedade? O que que realmente nós, como espíritos imortais, possuímos, temos e vamos levar conosco? Tudo aquilo que é do uso da alma. O nosso conhecimento, a nossa inteligência, as nossas qualidades morais, que a gente também chama de virtudes, todo o bem que nós fizemos, todas as nossas memórias, tudo aquilo que nós somos verdadeiramente. Então, de acordo com o ensinamento dos espíritos, em relação aos bens materiais, nós somos apenas depositários, usufrutuários desses bens. Eles não nos pertencem, essencialmente porque nós somos espíritos. Então, levamos conosco aquilo que podemos levar. Aqui é até aquela frase muito conhecida que caixão não tem gaveta. Apesar de algumas pessoas, e de vez em quando são casos curiosos, aparecem na mídia, pedindo para serem enterradas com suas Mercedes, com seus carros de luxo ou com suas joias, aquilo vai ficar aqui, porque não é possível levar nada material para esse nosso mundo que é um mundo imaterial. A terceira ideia muito importante está nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E Jesus nos advertiu fortemente sobre os perigos da riqueza material, fortemente. Há várias passagens em que Jesus nos aconselha, Jesus conta parábolas, Jesus procura nos mostrar que o afã, o desejo intenso por bens, por ter, pode muitas vezes nos desviar daquilo que é o principal, que é a nossa vida moral, que é a nossa vida mental, que é, como disse a mensagem inicial, todo o bem que nós podemos fazer aos nossos semelhantes, todo o amor que nós podemos espalhar. Então, a gente vê, por exemplo, em Mateus, no capítulo 19, a famosa frase, essa frase é bem conhecida de Jesus, que ele diz assim: Digo-vos em verdade que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Então, essa frase de Jesus, ela é bastante conhecida, vejam, e é uma frase forte. É bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ele não diz que é impossível, claro, mas ele diz que é difícil. E ele também nos aconselha, igualmente em Mateus, no capítulo 6, no Sermão do Monte, a não acumular tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes a comem e os ladrões desenterram e roubam. Qual é o tesouro, ou quais são os tesouros que Jesus nos aconselha a acumular? Os tesouros do céu, onde a ferrugem e os vermes não comem e os ladrões não desenterram e roubam. Que tesouros dos céus são esses? São esses que nós nos referimos, que o Evangelho nos aponta, que são os tesouros da alma. A gente tem as duas asas, a do conhecimento e a da moralidade, e são essas duas asas que vão promover a nossa ascensão espiritual, o nosso progresso espiritual. E Jesus, então, nos disse em vários momentos que a riqueza, os bens, as propriedades, eles muitas vezes são distratores. O que que quer dizer isso? Eles nos distraem. Eles nos distraem da nossa verdadeira essência, eles estimulam o nosso orgulho, porque no nosso mundo, que é um mundo que preza
a questão material e a questão da posse, as pessoas que possuem muitas coisas, elas são aduladas, elas são sempre tratadas de uma forma diferenciada, e isso pode fazer com que essas pessoas confundam o ter com o ser e achem que são realmente mais evoluídas apenas por aquilo que têm. Então, isso é perigoso, porque aí nós caímos tanto no orgulho de nós confundirmos o ter e o ser e achar que o fato de nós possuirmos bens é o que nos fará ficar bem quando nós partimos para a nossa verdadeira vida, e também porque nesse momento nós acabamos não investindo o nosso tempo, não investindo esses recursos na promoção dos bens eternos, na promoção daquilo que realmente nós vamos levar conosco. Há um tempo atrás, muito tempo, eu assisti um estudo, não me lembro o companheiro que, mas é um conceito interessante que eu me lembrei agora, que ele fala da questão da previdência, que aqui no mundo material nós nos preocupamos, claro, em ficarmos bem em termos econômicos para o nosso envelhecimento. Então, fazemos previdência privada, pagamos o INSS, a previdência pública, para termos ali uma aposentadoria. Então, todos nós, como é natural, nos preocupamos com a nossa previdência material, mas aí ele traz o conceito de previdência espiritual, que nós deveríamos também nos preocupar. Que recursos nós estamos acumulando da alma internos para ficarmos bem quando nós desencarnarmos, quando nós partirmos desse mundo? E é isso que Jesus nos adverte, para nós não nos distrairmos com esses bens. Os bens, claro, e por isso que Jesus não diz que é impossível, claro que é possível que um rico entre no reino dos céus, mas é difícil porque muitas vezes as pessoas acabam entrando ou no orgulho ou no egoísmo, naquela questão da posse, naquela questão da dificuldade de desapegar, que a imagem que ilustra muito bem isso é do tio Patinhas, né? De entrar na avareza, e isso vai complicando, as pessoas que têm essa dificuldade, isso se torna um complicador em termos espirituais. Então, bem, são três ideias aí que se complementam e que servem como pano de fundo às questões que agora nós vamos nos debruçar sobre essas questões, 880 a 885. Então, nas questões iniciais, Kardec pergunta qual é o direito, se viver é um direito. E os espíritos respondem que é o primeiro direito natural, é o de viver. E ninguém tem o direito de atentar contra a vida ou comprometê-la de qualquer forma. Essa é a questão 880, é a questão inicial desse item. Então, o primeiro direito natural é o de viver. Todos nós temos o direito de viver. E essa questão nos mostra que, se o nosso direito natural é o de viver, qual é a nossa primeira propriedade? Qual é a nossa primeira riqueza? É o tempo que nós temos de vida. São as horas, os dias, os anos que correm. Essa é a nossa maior riqueza, porque a partir do tempo que nós temos, nós podemos nos elevar nessas duas asas que eu citei, tanto do amor quanto do conhecimento. Então, aqui vai mais uma reflexão. Que fazemos com essa nossa riqueza do tempo? Como a utilizamos? Nós utilizamos nesse sentido para nos informarmos, conhecermos, estudarmos aquilo que é importante para nós, que vai nos ajudar a compreender melhor o mundo, as pessoas, a nós mesmos. Nós aproveitamos esse tempo para nos engajarmos em trabalhos, em atividades, em favor da coletividade, em favor de nossos semelhantes. O que fazemos dessa riqueza da vida que consiste no tempo que nós temos? Importante refletirmos sobre isso. Bem, a seguir, na 881, os espíritos vão dizer que o direito à propriedade é consequência do direito de viver. Porque, ora, se nós temos que viver, e viver é o primeiro e o mais fundamental direito, nós temos que ter coisas para viver: alimentos, um abrigo, roupas. Então, o direito à propriedade é a consequência do direito de viver. Se precisamos viver, precisamos possuir, para que possamos manter a nossa vida, manter essa vida com um mínimo de dignidade, com um mínimo de conforto, com um mínimo de qualidade.
Mas os espíritos nos dizem que esse direito à propriedade, nós devemos exercer esse direito pelo trabalho honesto e sem egoísmo. E isso é um modificador importante. Então, somos convidados pela espiritualidade a exercer um direito que é nosso, mas sem egoísmo e utilizando o nosso trabalho honesto. Infelizmente, é comum nós observarmos, em especial aqui no Brasil, que a corrupção é algo que chega a ser endêmico na nossa sociedade, pessoas que burlam a lei para poderem ter riquezas. E aqui os espíritos são bem claros, que a propriedade legítima é só aquela que é fruto de um trabalho honesto e aquela que é exercida sem egoísmo. Na questão 883 e 883A, os espíritos dizem que é natural o desejo de possuir, para não sermos pesados a ninguém, mas devemos evitar acumular bens sem utilidade ou apenas para saciar as nossas paixões. E por aqui a gente vê, queridos irmãos e irmãs, o quanto que nós, enquanto sociedade, enquanto coletivos sociais, o quanto que a gente ainda tem a evoluir nesse sentido. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, foi colocada ali uma mensagem dele, muito interessante, aliás, uma mensagem, um artigo que ele escreveu sobre as aristocracias. Então, ele faz uma análise na história da humanidade de que grupos detinham o poder. Então, desde o poder da força, depois a gente vai para o poder da autoridade, e aí o poder do nascimento, na época do feudalismo, porque os poderosos eram aqueles que nasciam em famílias nobres, que tinham terras em função desse nascimento, até a gente chegar no que ele chama de aristocracia do dinheiro. Isso ali no século XIX, Kardec já identificava essa tendência de acumular bens da sociedade. Então, ele vai dizer que a aristocracia do dinheiro, em que os bens, o poder estaria relacionado a essa quantidade de bens que as pessoas possuíssem, a riqueza material, que essa aristocracia seria ou será, sejamos aqui esperançosos e otimistas, será um dia ultrapassada pela aristocracia da inteligência moralizada. O fato é que nós hoje observamos exatamente isso, que muitas pessoas querem acumular esses bens. É também conhecido, eu não me lembro a quantidade, mas é bem conhecido, uma esposa de um ditador, se não me engano, africano, que tinha milhares de pares de sapato. Eu não me recordo a quantidade exatamente, mas eu acredito que você que nos ouve há de lembrar dessa história. Era uma coisa assim assombrosa a quantidade. Ela precisaria, mesmo se ela utilizasse um par diferente a cada dia, ela levaria anos para usar todos os pares de sapato que ela possuía. E é esse exemplo, acumular bens sem utilidade, acumular bens que a gente não usa, que são apenas bens, apenas algo que a gente tem que estar lá ou apenas para saciar as nossas paixões. Então, essa questão aqui, ela nos convida a exercer uma posse, a exercer uma propriedade equilibrada, a exercer uma posse, além de equilibrada, que não seja voltada apenas para nós, mas que a gente possa utilizar esses recursos, esses bens que nós temos, não só em nosso favor para saciar as nossas paixões, e ok aqui, comer bem, morar bem, ter um carro ou outros objetos que a gente queira ter, se temos condições para isso, ok, não há nada errado, mas que não seja apenas para saciar as nossas paixões. Reparem que nesses textos falando sobre essas questões morais sempre tem uma expressão que eu gosto de chamar de uma expressão modificadora daquilo que está sendo dito. Então, não tem nada errado ter bens para saciar as nossas paixões. O que que tem de errado? Ter bens apenas para saciar as nossas paixões. Na questão seguinte, na questão 884, Kardec pergunta se é ilimitado o direito de propriedade, que é esse exemplo dos sapatos, por exemplo, que eu dei. Há algum limite para ter as coisas? Existe isso? E aí os espíritos respondem que toda propriedade legítima, ou seja,
que foi adquirida sem o prejuízo de outra pessoa, estaria justificada. Então, nesse sentido, poder-se-ia dizer que o direito à propriedade é ilimitado. Reparem nessa questão aqui também, nessa expressão modificadora, adquirida sem prejuízo de outrem. E aqui a gente também está falando da exploração da força de trabalho, de pessoas que muitas vezes contratam empregados sem fazer o devido registro, sem pagar aquilo que esses empregados merecem. E isso seria você acumular um capital em prejuízo de outra pessoa. Então, não é essa a propriedade legítima que os espíritos estão falando aqui. Eles dizem que esse direito à propriedade é ilimitado desde que essa propriedade seja adquirida sem prejuízo de outrem. Mas eles acrescentam, vejam que interessante aqui, que a legislação humana consagra leis que a lei da justiça reprova e que essas leis evoluem à medida que evoluímos e compreendemos melhor a justiça. Isso está na questão 885. Essa questão da propriedade legítima e do acúmulo, né, se a propriedade é ilimitada ou não, 884 e 885. Então, reparem aqui que o que eles nos indicam? Que pode ser, sim, que na nossa sociedade brasileira, na nossa sociedade ocidental, esse direito seja limitado. Existem os bilionários, existem as pessoas que têm uma riqueza que é até assim, a gente tem até um assombro quando a gente fica sabendo o volume da riqueza que essas pessoas têm, que muitos de nós, vivendo uma vida inteira de trabalho, jamais teremos uma ínfima parte dessa riqueza ilimitada dessas pessoas. Mas os Espíritos nos lembram aqui que, aos olhos da justiça divina, esse desequilíbrio de uns terem muito, muito, muito mais do que outros, né? Ou de uns terem excessivamente enquanto outros não têm nada, e isso talvez aos olhos da justiça divina seja reprovado. E por isso que nós estamos convidados a usufruir dos nossos bens olhando para o coletivo, sem egoísmo. De que maneira nós podemos utilizar aquilo que nós possuímos para fazer o bem, para construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada sob esse ponto de vista. E isso pode ser feito de várias maneiras. Eu tenho uma experiência pessoal, que eu tenho uma filha morando na Alemanha, que já está lá na Europa já há uns 10 anos, ela foi para estudar e acabou se casando e trabalhando por lá. E na Alemanha, um dia ela falou para mim, mãe, aqui os alemães pagam, e ela, inclusive, agora que ela trabalha e vive lá e reside, 40 e tantos por cento de impostos em cima do salário. E ninguém reclama. Por que ninguém reclama? Porque esse montante que é descontado de todos os trabalhadores, ele é revertido para a coletividade em termos de escola, de educação de uma maneira geral, de saúde, de infraestrutura de cultura, infraestrutura social. Então as pessoas entendem que o salário que recebem é justo que uma parte significativa desse salário seja descontada em favor da coletividade. Então, reparem como isso é uma questão cultural, isso é uma questão de mentalidade. E aí caberia nós nos perguntarmos qual é a organização social que está mais próxima desses conceitos que os espíritos nos trazem quanto ao direito de propriedade. Claro que essa sociedade, por exemplo, que já entende que o egoísmo não é tudo meu, eu não quero dar nada para ninguém, que isso é um indício de uma incapacidade de olhar para além de nós mesmos ou para além de si mesmo. E essa compreensão melhor da justiça, eu vou ilustrar aqui com dois casos, dois eventos ocorridos no ano passado, né, para a gente perceber como é que há alguns espíritos encarnados muito ricos, multimilionários, e que já têm uma visão mais equilibrada da propriedade. Então, no ano passado, no Fórum de Davos, um grupo de 250 multimilionários de 17 países entregou uma carta aos líderes mundiais reunidos nesse fórum, que é um fórum de nações ricas, né, um fórum para discutir as questões econômicas pertinentes a vários países, né, e essas pessoas que possuem muito.
Então, esse grupo de 250 multimilionários entregou uma carta a esses líderes reunidos lá, pedindo, vejam bem, essa carta pedia que lhes sejam cobrados mais impostos, a fim de combater as desigualdades e melhorar serviços públicos. E nessa carta eles perguntam: estamos surpresos que vocês fracassaram em responder a pergunta que nós fazemos há 3 anos. Quando vocês vão taxar a riqueza extrema? Esse exemplo é um exemplo paradigmático. Esse exemplo é um exemplo que nos mostra como que há, de fato, espíritos que são amadurecidos nesse sentido de entender que uma riqueza extrema ela deve ser utilizada, em parte, para em parte, para beneficiar o coletivo social. E isso é uma informação que me tocou muito, porque eu fiquei feliz. Eu falei, caramba, tem espíritos amadurecidos na relação com as propriedades, com os bens materiais já. E outro exemplo que ilustra isso está publicado, esse outro exemplo que eu vou dar, na BBC Brasil, de 18 de novembro de 2020, e diz assim, que entre as pessoas que assinaram, o que vem assinando há 3 anos, essa carta pedindo para serem cobrados, né, mais impostos para os super ricos, está a Abigail Disney. Todos nós conhecemos esse sobrenome, né? Ela é sobrinha neta de Walt Disney. E todos os sobrinhos, né, todos os jovens dessa família, aos 21 anos, eles são levados para conversar com o advogado e tomar posse da sua parte na herança desse conglomerado. Então, aos 21 anos, isso ela conta. Vocês podem procurar Abigail Disney e vocês vão ver lá entrevistas em que ela narra isso que eu vou contar aqui. Então, ela diz que aos 21 anos ela foi levada pelo advogado para almoçar e para ser informada do montante da herança dela. Quando ela soube do valor, ela contando, ela ficou traumatizada. E ela diz assim: me parecia que nenhum ser humano decente deveria ter muito mais dinheiro do que qualquer outro. Eu simplesmente não conseguia ficar confortável com isso. Então, o que que a Abigail Disney fez? Ela destinou, né, quando ela tomou posse dessa quantia de dinheiro, ela destinou uma parte imediatamente para doação. E ela é uma pessoa que é vista andando de metrô, levando uma vida simples de uma pessoa comum. Então, eu acredito que ela, ao longo desses anos todos em que ela tomou posse, essa reportagem da BBC é de 2020, mas ela já havia tomado posse dessa riqueza antes disso, eu acredito que nesse espaço de tempo ela deve ter aplicado esses recursos com essa visão da coletividade, com essa visão do bem comum. E isso demonstra, como Jesus nos disse, né, que é difícil um rico entrar no reino dos céus, mas certamente esses ricos, esses multimilionários que estão escrevendo essas cartas, que estão tendo essa relação menos egoísta, de menos apego com os seus bens materiais, a gente vê que são esses que vão entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus é algo que nós construímos em nós. São pessoas que já entendem que o principal não é o ter, é o ser. E se a sociedade, ou se na sociedade existem grupos que padecem privações, o certo seria que aqueles que têm mais distribuíssem ou fizessem alguma maneira para que todos ficassem bem. E isso demonstra o amadurecimento na administração dos bens materiais sob essa ótica do coletivo e não do impulso egoísta de ter e guardar só para si. Por fim, é evidente que se temos o direito à propriedade, também temos o direito de defender os bens que adquirimos pelo trabalho. E os espíritos nos lembram que o não roubarás está contido ali nos 10 mandamentos, é a questão 882. Então, é claro que ninguém tem o direito de se apossar daquilo que é do outro. Com relação a essa questão da nossa relação com os bens materiais, eu trago também aqui um trechinho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que trata da questão das riquezas, no item 12, que é um trechinho de uma mensagem de um espírito protetor de 1891.
E, gente, isso é uma advertência das mais importantes para todos nós, das mais importantes. Eu tenho essa frase aqui que eu vou ler para vocês, que eu estou indicando, do item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, no meu bloco de notas do celular. De vez em quando, eu leio essa frase, assim como outras que eu acho importante, de vez em quando, dar uma recordada para a gente não esquecer e para a gente aplicar no dia a dia. Vejam só como essa frase é atual, embora ela tenha sido escrita em 1891. Um espírito protetor diz assim: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Eu vou ler novamente essa frase, para que essa frase fique ecoando no coração de todos nós. Vejam bem o alerta, a advertência que esse espírito protetor nos faz, e que ecoa até hoje, porque ainda faz sentido isso, para que a gente não se distraia. O espírito protetor diz assim: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. E aqui é o momento de nós pararmos após ouvirmos essas palavras e nos perguntarmos: que tempo que eu consagro aquilo que realmente é importante? Que tempo eu consagro ao meu aperfeiçoamento moral? E se há um desequilíbrio desse tempo? Se nós investimos mais as nossas energias preocupados com ter, e vai tudo ficar para aí. O que que importa para a eternidade, como o Espírito nos anuncia aqui? O que importa para a eternidade são os tesouros da alma, que nós já vimos no Evangelho, já vimos por Jesus também o que é o tesouro da alma. Então percebam, queridos irmãos e irmãs, que no livro Céu e Inferno há mensagens lá de espíritos desencarnados que foram rainhas, né? Acho que há umas duas ou três mensagens lá que ilustram isso, que o sofrimento que é para as pessoas que não conseguem perceber essa questão aqui, né, que nós somos espíritos imortais, então o importante para nós são os tesouros da alma, aquilo que importa para a eternidade. Quando essas pessoas desencarnam que não têm essa visão, elas se veem no sofrimento muito grande. Sofrimento pelo que ficou, porque ficou na Terra, elas não conseguem levar, então o apego faz com que elas fiquem sofrendo, muito ansiosas com isso, e também perceberem que no mundo espiritual elas não podem ou elas não vão mais ser vistas ou tratadas de maneira diferente, porque simplesmente elas são apenas espíritos. Todas essas referências de tesouro e de riqueza material ficaram na Terra. É importante, portanto, que a gente traga isso bem claro na nossa ideia, nas nossas reflexões. E eu termino aqui com uma mensagem muito interessante do livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, do Irmão X, do capítulo 27, intitulada Dar e Deixar. Então, aqui com essa mensagem, com essa curiosa história que ele conta, eu vou encerrar a minha fala e deixar essa mensagem para reflexão. Então, a mensagem diz assim: quando Cirilo Fragoso bateu às portas da esfera superior, foi atendido por um anjo que velava solícito e, com surpresa, verificou que seu nome não constava entre os esperados do dia, né? Seu nome não constava para entrar nessa esfera superior. Então, Cirilo Fragoso, muito irritado, diz assim: fiz muita caridade, doei quanto pude, protegi os pobres e os doentes, amparei as viúvas e os órfãos. Quanto fiz lhes pertence. Ó Deus, onde a esperança dos que se entregaram às promessas do Cristo? E passou a choramingar em desespero, enquanto o funcionário celestial, compadecido, lhe observava os gestos. Fragoso traduzia o próprio pesar com a boca. No entanto, a consciência, como que instalada agora em seus ouvidos,
instava com ele a recordar. Inegavelmente, amontoara vultuosos bens, atingira retumbante êxito nos negócios a que se afeiçoara e desprendera-se do corpo terrestre no cadastro dos proprietários de grande expressão. Não conseguira visitar pessoalmente os necessitados, porque o tempo lhe minguava a cada dia, na laboriosa tarefa de preservação da própria fortuna. Jamais obtivera folgas para ouvir uma pessoa necessitada. Nunca pudera dispensar um minuto às mulheres infelizes que lhe recorriam à casa. Entretanto, prevendo a morte que se avizinhava inflexível, organizara um generoso testamento e assim, agindo à pressa, não se esquecera das instituições piedosas, das quais possuía um vago conhecimento, inclusive as que ele pretendia criar. Por isso, em 4 dias, reparem bem, em 4 dias, dotara todas essas instituições com expressivos recursos no testamento, encomendando-se-lhes as preces. E aí ele continua argumentando com esse benfeitor, querendo entrar nas regiões superiores, e aí o benfeitor espiritual, então, disse a ele para ele voltar à terra e recolher as provas daquilo que ele estava falando. Cirilo e deu-se pressa em voltar, e aflito extraiu as notas mais importantes, que eu só vou citar aqui algumas. Então, para os velhinhos de diversos refúgios, deixei 400 mil reais. Para os doentes de várias agremiações, deixei 800 mil reais. Eu estou aqui atualizando porque na mensagem original, como é uma mensagem antiga, está em cruzeiros. Para a instalação de um hospital de câncer, deixei 600 mil reais. Então, ele segue falando tudo que ele deixou. Em mãos do meu testamenteiro, ele finaliza, deixei desse modo a importância total de 3.800.000 reais para a realização de boas obras. Não terei cumprido assim os preceitos de Jesus? O interpelado, porém, aclarou triste, fragoso. É preciso pensar. Segundo o Evangelho, bem-aventurado é aquele que dá com alegria. Mas realmente você não deu, Fragoso. Suas anotações não deixam margem a qualquer dúvida. Você simplesmente deixou. Deixou porque não podia trazer. E porque Cirilo entrasse em aflitiva expectação, o anjo rematou. Infelizmente, seu lugar, por enquanto, ainda não é aqui, nas esferas superiores. De conformidade com os ensinamentos de Jesus, onde situamos o tesouro de nossa vida, aí guardaremos o nosso coração. Seu testamento não exprime libertação. Quem dá, serve e passa. Quem deixa, larga provisoriamente. Você ainda não se exonerou das responsabilidades para com o dinheiro. Volte ao mundo e ampare aqueles a quem você confiou os bens que lhe foram emprestados pela providência divina e ajudando-os a usá-los na caridade verdadeira, você conhecerá com experiência própria o desprendimento da posse. A morte, vejam agora o final. A morte obrigou a deixar. Agora, meu amigo, cabe-lhe exercitar a ciência de dar com a alma e com o coração. E foi assim que Cirilo Fragoso, embora triste, regressou à esfera dos homens em espírito, a fim de aprender a beneficência com alicerces na renúncia. Então, a mensagem dar e deixar, do capítulo 27. E nós? Nós vamos dar ou nós vamos deixar os nossos bens materiais? Que Jesus continue nos inspirando e nos abençoando. Muito obrigada, Tânia, por nos atender mais uma vez, por aceitar o nosso convite com tanto carinho, com tantos esclarecimentos. Nós também agradecemos a todos que estão conosco até esse momento e reforçamos o nosso convite para que estejamos juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde nós teremos o nosso tema especial do mês. Nós também queríamos lembrar que, se vocês gostaram, não esqueçam de dar o seu like e que apertem o sininho, porque assim vocês serão notificados sempre que entrar um vídeo novo na nossa página do YouTube. Vamos assim passar para a nossa prece de encerramento
e finalizarmos o nosso encontro de hoje. Vamos agora, mais uma vez, fechar os nossos olhos, botar na nossa tela mental a doce imagem do nosso Mestre Jesus e dizer: graças a Deus, obrigado por mais esses instantes de esclarecimento, de reflexões sobre teu Evangelho, Jesus. Que possamos seguir o seu exemplo, colocando em prática todos os dias os seus ensinos de amor, de fraternidade, de caridade. Que possamos ser os seus discípulos, não só na divulgação da sua palavra, do seu evangelho, mas também na prática dos seus ensinamentos. Agradecemos mais uma vez por essa casa que nos dá essa oportunidade desse estudo virtual e que possamos levar assim essas reflexões conosco, agradecidos e um pouquinho mais consolados por essa doutrina. Pedimos assim, Senhor, a sua permissão para encerrarmos o nosso encontro e que possamos estar todos juntos na próxima semana. Graças a Deus. Até a próxima segunda-feira. Muita paz a todos.